Começando o 7º episódio do V Campus Cast, hoje eu estou recebendo um grande amigo, um empresário, mas foi o cara que começou do zero, começou lá no chão da fábrica, mecânico, e com uma trajetória de vitória, hoje ele é o milionário, o rei dos escapamentos. Influenciador digital também, com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, mas um cara que é uma inspiração. Raul Capanema, seja muito bem-vindo aqui no Campus Cast. Obrigado, meu querido. Ô, meu irmão, obrigado. Agradeço o carinho, as palavras aí. Meu vizinho, né? Ex-vizinho, né? Ex-vizinho, mas vizinho do coração. Um cara não, que... Cheguei a me arrepiar aqui. Legal. Bacana, né? Pessoal, só uma história bem rápida entre mim e o Capanema, porque é Raul, mas é o Capanema. Quando eu comecei nas redes sociais, o Capanema foi um dos grandes amigos que me incentivou. Ele falou, Vanderlei, só continua, faça todos os dias que vai dar certo. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você começa nas redes sociais, todo mundo te chama de blogueirinho, o pessoal começa a tirar sarro, e por muitas vezes eu passava lá na Capanema Escapamentos, lá na empresa do Raul, e falava, cara, como é que é? E ele não hesitava em me ajudar. Então, muito obrigado. Eu falo o seguinte, que quem não valoriza o passado não merece o futuro. É isso aí, então, eu valorizo muito o que você fez por mim, tá no nosso passado, toda a ajuda que você me deu. Obrigado, meu irmão. Oh, eu fico feliz. Agora sim, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um negócio bem profundo, assim. Quem que foi o homem que te formou? Foi seu pai? Ou foi uma mulher? Foi sua mãe? O que mais marcou na sua vida? E eu falo assim como um todo, para formar o seu caráter, formar a sua hombridade, formar quem é o Raul Capanema de hoje. Quem foi a pessoa que foi tua inspiração? Legal, obrigado. Cara, e assim, a minha história, né? Eu sou meu apelido é Capanema, mas eu sou de Planalto, cidade do lado de Capanema ali. Então, assim, eu venho de família bem, vou falar pobre, né? Humilde, né? Pessoas humildes, que isso a gente carrega, né? Eu ouço muito isso, mas não é autopromovendo, mas é uma característica minha, né? De estar sempre atento, né? Para ouvir as pessoas. Essa é uma característica da humildade. Mas, assim, falando da minha família, eu venho de família pobre, carente, e a minha mãe e minha avó sempre trabalharam de zeladora, né? Sim. A minha avó era zeladora de escola e a minha mãe era empregada doméstica, lá em Planalto. Aliás, quando eu fui concebido, né? Vamos contar do começo, então. Quando eu fui concebido, a minha mãe conheceu meu pai e deram um pingo de sorte na vida só e tô aqui eu, uma vez só. Deram uma saída lá e tal, e eis eu aqui. E meu pai já era de uma família mais renomada, assim, da cidade, sim, né? Da família Monfroy, lá de Planalto. E meu pai era muito jovem e a minha mãe também, bem nova. E como eu era de uma família pobre e tinha problema com bebida, meu tio bebia, meus avós bebiam e tal. Uma família bem sofrida, sabe? Eu morava na Coapar. Nasci e morei até meus 18 anos. Só saí da Coapar de Planalto para vir morar em Cascavel. A vida toda morando dentro da Coapar. Enfim, aí a minha mãe me deixou com a minha avó, tipo, com 4, 5 meses de idade, e foi morar para São Paulo. Para Curitiba, aliás. Foi morar para Curitiba para trabalhar, para mandar dinheiro, porque antigamente existia muito disso. Então eu fui criado pela minha avó. Mas assim, daí a minha avó depois, né, me criou com amor. Eu dormia até os 15 anos de idade, cara, na mesma cama que a minha avó. Eu dormia até um amor enorme. Um apego imenso à avó. E então assim, eu fui criado sem pai, no caso, vamos dizer assim, né? Eu conheci meu pai com 9 anos. Sim. E aí eu tenho meu tio, né, que é o meu tio Nego. Ele mora aqui em Medianeira. Ele trabalha sempre trabalhou em oficina, então assim, esse negócio de oficina eu tenho, tá no meu DNA ali, porque o meu tio desde pequenininho ele sempre me carregava, e ele bebia, e ele me levava nas oficinas e tal, na Semana Farroupilha e tal. Que legal. Faço um déjà vu na cabeça aqui. Então assim, eu me criei dentro da oficina, eu nasci dentro da oficina, assim, porque desde pequeno meu tio bebia e me cuidou. Mas por você, que coisa boa. Vou falar pra você, cara. Nossa. Essa história é linda, rapaz. Capanema. É linda e é por isso que eu te chamei aqui hoje. Poucas vezes tu vai ver eu chorar, cara. Essa história é linda, é por isso que eu te chamei hoje. E esse tio tá vivo? Porque a gente não... Você vai...
não vai guardando coisa assim. Meu tio ele mora aqui em Medianeira. Eu ajudo ele, ajuda os filhos dele. Ele é pesado. Eu não... Você sabe de uma coisa, Capanema? A pessoa que você se transformou e que você hoje é... Bateu forte, cara, porque... É uma pessoa que dá orgulho para todos eles. E orgulho para nós, sabe? E eu tenho certeza que esse homem que você se lapidou e se transformou, ele foi feito por várias mãos, não apenas por um. Talvez pela sua avó, que você dormiu na cama dela desde os seus 15 anos. Esse tio que trouxe você nesse mundo de mecânica e que acompanhou o seu crescimento. E hoje você é orgulho não só para a sua avó, para seu tio, para as pessoas da sua família, mas também para Capanema, para Cascavel. Você hoje é uma pessoa conhecida nacionalmente pelo bom trabalho que você faz. Você não é conhecido apenas nas redes sociais. Você é conhecido nacionalmente pela pessoa que você se transformou. E é exatamente por isso que eu chamei você para conversar hoje aqui no V Campus Cast. Porque as pessoas lá de casa, as pessoas do Brasil que estão nos ouvindo hoje, precisam conhecer essa história do menino que nasceu de uma família humilde, lá em Planalto, humilde, cresceu, foi conhecer os pais foi conhecer o pai com 9 anos. A minha mãe eu via uma vez por ano. Via uma vez por ano. Uma, 2 vezes, sim. Dormiu na cama da avó até os 15 anos. Veio com muito custo para Cascavel. E hoje se transformou num mega empresário com mais de 19 franquias, chegando a 30 em junho. Então, se você que está nos ouvindo agora, essa história aqui de hoje é uma história de superação. É uma história de vitória de quem veio de baixo. Então, não saia daí, continua com nós, porque tem muito a agregar na sua vida. Se você quer crescer, se você é de baixo, se você tem dificuldade, continua aí, porque você vai aprender muito com este episódio, que é o 7º episódio nosso. E eu quero saber o seguinte, qual o valor que essa família te transferiu que hoje traz no seu negócio? Eu sei que hoje você tem 19 franquias, vai abrir 30 agora até junho. Essas estão rodando, já estão abertas e inauguradas já, né? São 30 lojas. Cara, tem um ditado que eu sempre falo, homem que chora e mulher que jura é mentira pura. E eu não vim aqui para chorar, só que você pegou lá num, sei lá, devia ter um fio desencapado ali. Porque preciso concluir essa história, né? Você perguntou do valor. Sim. Aí. Cara, assim, ó. Tipo, nessa época aí que eu era criança, né? Agora, para o pessoal entender, então, assim, o meu tio bebia, cara. Ele era bêbado, sabe? E jovem, né, cara? Coisa de 30 anos aí. O cara com 30, 40 anos aí, ele era alcoólatra. E ele me carregava para cima e para baixo, fazia comida para mim, levantava de noite, fazer mamar, né? E tal, quando eu era criança. E sempre, eu fui criado, a cultura nossa lá é gaúcha, né? Sim. Eu não sou gaúcho, nascido no Rio Grande, mas a nossa cultura de ouvir música gauchesca e tal, enfim. E eu lembro de ir na Semana Farroupilha, ele me carregando e tal. E assim, só que, cara, eu acho assim, que um dos maiores valores, cara, da minha família é essa questão assim de, sim, a humildade, né? Mas a questão de honestidade, cara. E trabalhar. Sim. E fé em Deus. Sim. Cara, porque eu vou te falar, a minha avó passou poucas e boas aí com meu tio, e depois ele parou de beber. Valdoir, o nome dele, meu tio, agora ele trabalha ali na Lar. E não vim aqui para chorar, só que você perguntou um negócio que às vezes a gente não para refletir, né? Sim. E ele foi o meu pai, né? Faz mais de um ano já, cara, que eu não... Bateu porque faz um tempinho que eu não tenho fala ido lá ele. E tal. Eu dou dinheiro, só que eu não vou lá. Sim. Porque ele teve uns problemas aí e tal, separou, e agora ele também... Não, ele não tá abandonado, mas enfim. Então, assim, uma questão que... cara, meu tio bebia e tal, mas sempre trabalhou, cuidou de mim, e ele me ensinou a ser homem, tá? Eu contava, outro dia até falei para minha mulher, sempre, querendo ou não, o homem, quando ele conta coisas para uma criança, ele ensina um piá a ser homem. O piá tem que ser homem, entendeu?
tem que ser cuiudo, Sim. né? Querendo ou não, o cara tem que ser homem. Ele só aprende a ser homem com outro homem perto que... Claro. E conta... Enfim. Então, ele foi um cara, assim, que me moldou do jeito dele. E daí, tal. Também, depois, tive meu padrasto. Minha mãe veio em 2000. Minha mãe foi morar para São Paulo. E de lá, ela voltou com meu padrasto. Também é um exemplo de cara trabalhador. Viveram 25 anos juntos, né? E daí, depois, separaram. Tenho um irmão com ele. Tenho minha irmã também. Minha mãe lá em... Vocês entenderem de onde que eu vim, né? E daí a minha mãe teve minha irmã também em Curitiba. Daí tinha uns problemas lá com o pai da minha irmã. Ela acabou vindo para Planalto, deixou minha irmã com uma tia minha. Então foi uma tia minha muito querida, Tia Lenir, a Bimba, o apelido dela, apelido de família, né? Tia Lenir, que cuidou da minha irmã. E a minha avó cuidava de mim. E daí depois, em 2000, no ano de 2000, minha mãe veio embora para Planalto morar e tal com meu padrasto, né? Também foi uma referência para mim, um cara trabalhador e tal. Pessoas honestas, né, cara? Honestidade e assim, nunca fazer corpo mole. Compromisso com o trabalho, sabe? Você sabe que esse nosso episódio, ele vai ser um episódio de livro de cabeceira para quem vem de baixo. Quando eu falo vem de baixo, é para aquela família que é pobre. Tá? Para quem vem de baixo, mas que quer ter um exemplo de quem superou e quem hoje ficou rico, trabalhando com honestidade, trabalhando com força de vontade, constituiu uma família. Eu conheço a sua esposa, conheço sua filha, constituiu uma família, um homem que hoje não bebe, que hoje é de Deus, que provém para a família e que saiu lá de uma classe baixa e hoje prosperou, graças a Deus, com o seu trabalho. Então, se você quer saber, sabe, como que você consegue sair de baixo, prosperar e ter uma família, que a maior riqueza é a família. Ter uma família e ter prosperidade na vida, esse podcast é para você. Esse episódio é para você. Continua com nós aí. Raul, a vida não foi fácil. Você teve que sair lá de baixo de Planalto. Com toda certeza teve muitas dificuldades. Teve muitos testes de fé. E eu queria saber qual que foi o teste mais difícil, a coisa mais difícil que você passou antes de você prosperar, que realmente testou tua fé. Que foi um momento difícil que você falou assim, cara, esse momento aqui foi o momento mais difícil que eu passei antes da chave virar. Qual que foi? Cara, assim, nunca as batalhas às vezes não é só no financeiro, no profissional, né? Elas vêm dentro de casa. Então, assim, eu falar para você que eu tive muito, eu e minha esposa, a gente brigava muito, sabe? Era casal jovem, a gente casou com 18 anos. Eu tinha 18, ela tinha 16. A gente foi morar junto quando eu vim embora para Cascavel em 2010, né? Aí as provação, assim, as dificuldades mesmo era dentro de casa, sabe? De querer separar da mulher e tal, de ter filho pequeno ali, brigava e loqueava. E às vezes o cara dá um motivo também, falta de alinhamento. Sim. Essa é uma das situações, né? Chegou algum momento que você pensou em separar da tua esposa, que você pensou em desistir do casamento? Já, isso, sim. Isso é importante a gente falar, sabe por quê? Porque as pessoas de casa acham que as pessoas têm uma vida de margarina. Acham que casamento é perfeito. Ninguém tem casamento perfeito. O casamento, na verdade, ele nada mais é do que um teste diário que nós temos na nossa vida, de um aprender a respeitar o outro e um aprender a conviver com o seu cônjuge. Isso aí. Então é importante a gente falar que tem momentos difíceis, mas que nós precisamos todos os dias levantar com vontade de fazer diferença, né? Exato. É conquistar a mesma mulher todos os dias. Isso é pacuiudo. Isso é pacuido, meu amigo. Isso é pacuido, meu amigo. O cara honrar ali e não abrir mão, né? A mulher, às vezes, com os problemas hormonal e tá loqueando, né? E, enfim, o cara tem que aguentar pancada. Então, assim, isso foi um dos desafios, e ela sabe disso, né? Que a gente várias vezes brigava e tal, depois vamos buscando ajuda, e às vezes tem que até um remédio precisa tomar um comprimido para organizar os neurônios, né? Sim. Enfim, então essa foi uma das questões. E na parte profissional foram várias vezes também, né? Problema financeiro, eu sempre tentei viver dentro da realidade que eu tinha, né? Nunca cheguei a quebrar, né? Graças a Deus. Sempre a minha esposa foi muito organizada e eu respeitei muito isso. Ela nunca deixou nós quebrar porque ela é muito organizada. Mas
saber o que é o que a pessoa tem de competência e ser humilde para entender e não meter, não dar pitaco ali no que a outra pessoa é melhor do que você. Mas assim, e dificuldade, cara, na minha jornada empreendedora, por exemplo, assim, antes de virar a chave, teve uma situação assim, foi na época, é que daí é um assunto mais, como que eu posso dizer, mais específico, às vezes eu vou tentar simplificar aqui. A parte de catalisador de caminhão. Nós somos especialistas e eu criei um método para limpar e consertar catalisador de caminhão, que é o que filtra a fumaça. Para traduzir para o pessoal aqui. Chegou um momento que eu não tinha peça, o serviço não dava certo e tal, e eu estava no fundo do poço. E foi ali que a bola quicou na minha frente. Eu morava de favor atrás da casa do meu sogro, em 2019. Construímos uma meia-água lá, em 2011. Moramos até 2019 atrás da casa do meu sogro, lá no bairro Brás Madeira. Atrás do Globo Aves ali. Aí, eu estava numa situação assim que eu não conseguia mais atender os clientes porque não ficava bom, sabe? Eu não tinha mais o que fazer. Cheguei um beco sem saída. Eu fui indo, os clientes precisavam de uma solução e eu não tinha. Aí, apareceu um lote de peças lá em Curitiba, né? Um amigo meu, o Marcos da MAF, comprou um lote de peças que tinha dado um alagamento na fábrica da Mercedes em São Paulo. E ele me falou, cara, tu já não mexe com solda e tal? Por que você não tira as peças que é tudo Mercedes e adapta nos Volvo e Scania? Porque fica por dentro, não aparece. Sim. E o importante é funcionar. Aí ali que foi assim a virada de chave. Financeira mesmo, que ali veio com força, sabe? Entendi. Ali eu posso falar que ali eu fiquei rico. Entendi. Foi ali que onde porque era um produto que não tinha no mercado e era um negócio que ninguém estava vendo, que era uma assim, para facilitar vocês aqui entender. Em 2018 deu um alagamento na fábrica dos caminhões da Mercedes em São Paulo, caminhões e ônibus e van. Enfim, a seguradora foi lá e pagou aqueles mais de 1.000 veículos que alagou. E um cara foi lá num sucata lá, tipo o Geraldo Rufino, foi lá, comprou, picou tudo e sobrou aquele monte de catalisador lá. E não tinha o que fazer porque era tudo Mercedes. As pessoas não tinham o know-how de saber o que fazer com aquilo porque era só Mercedes, não tinha mercado para produto só Mercedes. Sim. Aí eu enxerguei essa oportunidade através do meu amigo. Porém, eu não tinha condição financeira de comprar. Ele foi lá e comprou e me deu crédito. Entendi. E eu trabalhei com o dinheiro dele. Teve a mão nas costas. Teve, tanto que esses dias ele veio aqui em casa, sou eternamente grato, o Marcos aí, Truque Help. Enfim, então assim, essa foi perguntando assim do que foi o kick da bola na parte financeira. Foi os catalisadores do caminhão Mercedes que teve a fábrica inundada. Isso, aí eu virei o maior distribuidor de catalisador do Brasil. Eu vendia 5, 6 catalisadores por dia. Hoje é muito mais. A gente pode falar então que na verdade o que foi a virada de chave, claro que foi o catalisador, mas foi não ter desistido. Não ter desistido, principalmente do casamento, principalmente da minha esposa. E assim, é uma eterna lapidação ali, né? O cara vai evoluindo, vai melhorando. Mas por como ela sempre foi muito boa administradora, tanto que tem um Reels fixado no meu Instagram lá, das planilhas. Cara, ela marca as contas desde quando a gente foi morar junto. Na época eu fumava, ela marcava até o cigarro que eu comprava. Por que eu vejo hoje, Capanema? Eu vejo que o mundo está muito imediatista. A internet chegou e as pessoas estão viciadas em like, mas principalmente viciadas em dopamina. Uhum. Então as pessoas hoje não têm mais paciência. Elas querem pegar a maçã, mas elas não querem plantar a macieira. Elas querem sempre colher a maçã, sempre a vida do próximo é mais bonita. Isso. E nesta questão de impaciência, elas não conseguem esperar o resultado. E no final elas acabam desistindo próxima do ouro. Exemplo, você estava morando lá no Brás Madeiras, numa meia água, você chegou numa encruzilhada que você não tinha mais saída. Isso. Mas você não desistiu. Até o momento que você conseguiu bater a picareta e atingir o ouro. E daí você virou a sua chave. Isso aí. Seria o grande problema hoje dos jovens e da população brasileira e mundial a desistência antes do propósito, antes de atingir o propósito? Elas não conseguir atravessar o legado para atingir o propósito? Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu até no meu livro, tá dentro do meu carro ali, esqueci de trazer, porque estava chovendo e eu saí na correria. Enfim, o que acontece? Eu sempre digo, e você é um dos nossos mentores, que é o Ender, né? Ele fala a visão do longo prazo.
essa questão do imediatismo. Tu tem quantos anos? Eu tenho 43. 43. Então, para vocês entenderem como que funciona, como que tem que funcionar a cabeça de vocês. E principalmente se você é jovem. Eu tenho 34. Você é 9 anos mais velho que eu. Eu vou fazer 35 esse ano. Tu faz 34? Eu faço 44 esse ano. 44. Em junho. Então você é 9 anos mais velho que eu. Cara, eu vejo você. Pô, você é um cara, tá com a saúde bacana, condição financeira legal, tá uma família bonita e tal. Então, cara, como que eu vou estar daqui 9 anos? Cara, você é um piá. Eu olho para você, você é jovem. E eu tenho 9 anos a menos que você. E quem tem 9 anos a menos que eu lá atrás, que está com 23, 24, 25 agora, está nos assistindo aqui. Sim. Quem tem 25 que está nos assistindo, quer ter o que eu tenho hoje. Com 25 eu comecei a Capanema. O problema é isso aí que você falou. As pessoas, elas querem o bônus, mas não querem atravessar aquele deserto. Cara, eu tô 9, esse ano, 2027 agora, faz 10 anos que eu fundei a Capanema. Eu trabalhei 1 ano e meio na rua. Então, foi nobre esse período, tenho muito vídeo, eu sempre fui de filmar e tal. Só que as pessoas, elas querem o Capanema de hoje. Elas não querem esse Capanema desses 9 anos de jornada. Por exemplo, quem está vendo você hoje com 2 milhões de seguidores, pega você lá em 2023, quando eu fui morar lá no condomínio. 2 mil seguidores. Cara, em 2024, quando você sentou dentro da minha sala lá pra gente conversar e tal, você perguntou, cara, eu quero mexer com a internet. E eu confesso que eu também te achei louco. Sim. Mas, assim, falei, porque qual o propósito disso, lembra? Eu falei, cara, tem que estar lastreado, conversa com o pessoal do agro. Enfim, então, cara, são 2 anos na labuta, mas dedicado e focado. Exatamente. Entendeu? Hoje o cara quer ter 2 milhões de seguidores, mas ele não quer passar a vergonha que você passou, a chacota, os vídeos que não deu certo. Eu falo sempre o seguinte, que na rede social, e eu tenho uma mentoria hoje para crescimento em rede social, mas principalmente conversão de venda de multinacionais e montadoras de veículos, né? Focando sempre na coleta de provas sociais lá na ponta do cliente, falando bem do produto. E eu falo o seguinte, que o maior problema da rede social é o ego. Porque as pessoas, elas querem sempre postar o perfeito. Elas têm medo do julgamento de terceiros. E é esse medo de julgamento que faz com que elas não cresçam no digital e não publiquem vídeos constantemente, diariamente. E isso detona. Por isso, tem na Bíblia o seguinte, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E eu falo o seguinte, é muito difícil um rico se dar bem na rede social. Por quê? Porque geralmente quem tem dinheiro se preocupa muito com o julgamento das pessoas. Faz sentido. É muito difícil. Faz sentido. É muito difícil. Então, quando chega um mentorado para mim, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar com ele é a mentalidade. É ele aprender a receber julgamento. Essa é a primeira coisa que eu trabalho com ele. Não pode ligar. E daí a segunda pergunta que eu tenho, é outra pergunta que eu tenho que fazer para você. Você acredita que a prosperidade começa na mentalidade ou no trabalho? Toda a vida é na mentalidade, né, meu amigo? E por quê? Porque tem um dizer, né? E também tem livros, todos os mentores aí, você como mentor também, sabe? A gente só tem o que nós acreditamos que podemos ter. Então tem muito cara bom, muito cara técnico, só que ele tem uma mentalidade de escassez, ele tem um medo de perder, medo de ficar sem, por isso que ele não prospera. E o cara que ele se arrisca, que ele vai fundo sem medo de perder e acredita que pode viver uma vida abundante, ele vai prosperar muito mais do que aquele cara que é só técnico e não é a pergunta, né? Exatamente. Além do trabalho, porque tem gente que se esmera trabalhando e só que não consegue prosperar. Mas o prosperar não é só financeiramente. Exatamente. O prosperar cara, ele envolve muitas coisas. Tem gente que prospera só no financeiro, mas estraga a saúde. Prospera na saúde, mas daí o espírito ou o casamento fracassa. Então o cara tem que saber temperar as coisas. O que seria para você hoje um homem próspero? Cara, é o equilíbrio, né? O sucesso. Né? Uma pessoa próspera é aquela que consegue ter uma condição financeira boa. Isso é um assunto polêmico, porque cada um é cada um. Às vezes o que é bom para você, tem pessoas que me veem e falam assim, cara, eu não quero essa correria aí que o Capanema anda. Claro. Entende? Agora, o negócio, a pessoa próspera, eu sempre vou balizar quem tem um casamento duradouro e respeita a família e os filhos,
né? A esposa e os filhos. Eu olho para a saúde da pessoa, se ela está com uma condição boa, né? Física, né? Não estou sendo preconceituoso nem nada. Mas se você sacrifica o teu corpo, fica muito acima dos... Lógico, são fases. Às vezes você deixa o teu corpo um pouco de lado, dá uma engordadinha para dar uma focada no trabalho. Deixa o físico de lado. Mas você não pode... Você tem que saber ir temperando as coisas. Então, é uma condição boa financeira, ter um casamento saudável, ter uma paz espiritual, né? Tá num ambiente de igreja, independente de religião, ter, né, uma conexão com Deus. E, cara, acho que saúde, né? Eu falei. Enfim, então a prosperidade para mim é isso. É o cara que... Seria que prosperidade um equilíbrio entre uma tríade, entre saúde, conquistas de objetivos e espiritualidade? Sim, exatamente. Porque quando você tem saúde, você consegue conquistar os objetivos. Claro. Conquista de objetivos, cada um tem o seu objetivo. Um é ter uma família próspera, o outro é ter financeiro, o outro é ter sucesso na vida, porque sucesso é diferente de você ter dinheiro. O outro é ter fama, que também é difícil de ter sucesso, prestígio. É diferente de ter sucesso. Então seria saúde, objetivo alcançado e espiritualidade. Exatamente. Porque nós também sabemos que a gente não pode viver apenas essa vida. Não, isso. Não, e tem um detalhe, né? Eu sempre falo que essa questão do sucesso ele é muito pessoal. Por exemplo, eu sonho em ter um helicóptero. Tem gente que sonha em ter uma casinha, um rancho na beira do rio e um caiquinho de madeira. E para ele está ótimo. Ter o trabalho dele mesmo, sendo CLT, empregado, sendo funcionário, se o dia que ele conseguir ter uma casa boa aqui na cidade, ter um sítiozinho, ter lá umas galinhas. Cara, ele atingiu o sucesso dele. É muito pessoal, não dá para balizar. Não, você tem que mudar. Você não pode querer ter um sítio, você tem que ter um barco, um avião, um helicóptero. Não, é muito pessoal isso. O Gustavo Lima fala, né? Falou, tem o cara que tem lá uma paioça na beira do rio, né? E daí tem o cara lá da Faria Lima e do Alphaville que ele quer conquistar tudo, o avião, o helicóptero, tudo, para no futuro ele se aposentar e ir lá na paioça na beira do rio. Tá vendo? Você não viu o vídeo do Eduardo Costa agora esses dias? Que ele comprou um monte de carrão importado, vendeu tudo, tá lá com o ranchão dele. No final eles querem se aposentar e ir para a beira do rio. Pronto, é isso aí. Deu toda uma volta para chegar no mesmo lugar. O que o Raul jovem, lá de Planalto, jamais imaginaria do Raul de hoje, empresário com 30 franquias até junho? Olha... Não estou falando de dinheiro. Sim. Rapaz, eu assim, sei lá, é muita coisa boa acontecendo, sabe? Então... O que ele jamais imaginaria? O que eu jamais imaginaria? O que a criança jamais imaginaria, e nós não estamos falando de prosperidade financeira, jamais imaginaria do Raul hoje com 34 anos. Rapaz, eu acho sim que esse prestígio, né? Você conseguir, é realmente isso aí, a tal da fama, né? Mas eu nem digo fama, eu uso até o termo prestígio. Prestígio. Porque fama tem gente que é famoso, mas é famoso negativamente, né? Mas você ter um carinho pelas pessoas, né? Isso abrir portas, você conseguir acessar lugares aí que eu confesso que jamais achei que ia acessar, né? De pessoas, sentar na mesa aí com políticos, enfim, ter amizades, né, relevantes, pessoas, né, de peso na sociedade, tanto famosos também, né, você andar com pessoas assim, é isso aí, eu acredito sim que eu não achei que seria tão rápido, sei lá. Tem as vizinhas da minha avó sempre falam, quando eu vou lá passear, todo mundo sempre falava que eu ia ser político. E querendo ou não, o cara é político, né? Sim. Você, a partir do momento que você cresce, você tem que ser político. Sim. Então, eu acho que é isso aí, cara. Eu não achei que seria tão rápido, né? Sim, a ascensão. Essa ascensão aí de ter alcançado esse prestígio, estava mostrando para você, assim, é muita gente que assiste, né? Sim. Muitos, apesar de não nos seguir, sabe quem a gente é. Exatamente. Então, abrir portas, você chega no lugar, os caras querem tirar foto e tal. E a empresa aí, né? O casamento, assim, não vou te falar que o cara sempre tem sonho, né? Constituir uma família, mas hoje eu tenho uma família muito maravilhosa, né? A minha esposa ali que sempre me ajudando. Foi bom que você tocou no assunto de casamento de esposa. Porque na sua visão, qual que é o papel de uma esposa na vida de um homem que quer prosperar?
Cara, a mulher, ela tem intuição, né? Outro dia eu fiz um cara, no final de uma palestra que eu dei lá em Planalto, o cara me fez uma pergunta, falou, Capanema, o que tu diria pro Capanema do passado? Eu falei, cara, só escuta mais tua mulher que você vai evitar de quebrar a cara um monte. Sim. Então, assim, a mulher, ela tem, lógico, o homem, ele tem que sim ter culhão, ser provedor e testosterona. Sim. E fazer acontecer, né? Ser cunhudo da mexida. Porém, ele tem que ter humildade e sabedoria de ouvir a mulher, né? Porque senão, muitas vezes você vai quebrar a cara. A mulher, ela até abre o olho, ela tem uma intuição, ela vê assim, esse cara aqui tá querendo te enganar. Ou, sei lá, situações assim que evitou de eu quebrar muito a cara. A minha esposa fala o seguinte, que eu sou a pipa, ela é a linha. É isso aí. Pronto, aí traduz tudo. Eu sou a pipa, ele é a linha. Nós tem que dizer melhor que isso. Hein? É essa a definição? É isso aí. Hein? O homem é a pipa que sai voando atrás dos sonhos e a mulher é a linha que dá base, segura essa pipa, volta para a terra, calma que é assim. É isso aí. Então, assim, o papel da mulher é fundamental. Ainda mais... uma coisa assim que fez muito... quando eu comecei a jornada lá na Capanema Escapamentos, que eu comecei na frente de casa, a minha esposa, ela era funcionária pública, ela era professora, né, concursada da prefeitura. Aí as coisas melhorando, começou a melhorar e tal, eu estava ganhando uns 20 mil por mês, trabalhando dentro do Uno, aquele tongo, comia uma marmita dentro do carro ali, todo mundo fazendo 20 por mês, meu filho. Você acha, você mesmo falou que passou por momentos difíceis no seu casamento, tá? E você se tornou hoje uma pessoa próspera. Você acha que se você tivesse separado da sua esposa em algum momento, você teria se tornado a pessoa próspera que você é hoje? Não, jamais. Eu vou te explicar o porquê. Isso costura o que eu estava dizendo ali, a emenda do que eu vinha dizendo. Então, o que acontece? Eu sei fazer dinheiro, eu sou ruim de cuidar. Cara, hoje de manhã, sabe quanto tinha no meu Pix? 19 centavos. Juro por essa luz que está acesa aqui. Eu olhei no meu celular, eu tinha 19 centavos no meu Pix. Sério mesmo, sem exagero. E então, assim, eu sei fazer dinheiro. Só que do mesmo jeito que eu sei fazer, eu sou desapegado. Eu patrocino o timezinho de futebol, a pesada tá fazendo uma camisa ali. Estou sempre fortalecendo. Está sempre fortalecendo. Aí tá. Então, assim, ela foi fundamental, né, para isso. Não teria como. Porque ela é muito boa administradora. Isso, ela é muito boa administradora. Sem a linha, a pipa voa. Isso. E daí o seguinte, ela, nessa parte de gestão, ela é bem controladora. Então, ela sempre me segurou muito, né? É muito importante você falar isso, porque é muito importante você falar da importância. É muito importante você colocar a mulher no centro da prosperidade de uma família, porque você que está nos ouvindo agora, eu tenho certeza que todos nós passamos por dificuldade no casamento e você também passa. Mas sempre saiba de algo, que a sua mulher é importantíssima para a sua prosperidade, para a prosperidade da sua família. Você precisa valorizar a sua esposa muito, a todo momento, a sua família. Primeiro a sua saúde, primeiro Deus, depois a sua saúde, depois a sua família e depois o seu trabalho. Não inverta essa ordem. Deus, saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Eu vou até falar um negócio aqui, eu até fazer um parênteses aqui. Mas eu vou para concluir a questão do capricho. Hoje em dia eu sou muito elogiado pela pintura, pelo padrão, pelo capricho, pela limpeza. Mas isso vem da minha esposa. Tanto que eu briguei com ela uma vez quando ela quis pintar o piso de cinza. Aquele chão lá, então, limpo da fábrica, quem faz é ela. Eu sou homem, eu sou da oficina, eu sou ogro, eu sou bicho do mato. Então, eu quero só fazer acontecer e, ela que cuida e quis ela. Então, esse é o papel da mulher. Mas, vou até falar um negócio aqui. Isso aqui teve nessas nossas conversas aí lá atrás. Hoje eu fiz um negócio que você que me falou. Sabia? O Wanderlei outro dia falou, cara... Todo mês eu dou flor pra minha mulher. É ou não é verdade? Verdade. Outro dia, a minha mulher estava lá numa crise existencial. Eu comprei uma flor para ela e prometi que todo mês eu ia dar flor para ela.
por causa de você. Hoje eu dei uma flor para ela. Mas lógico, também tem a questão assim que é dia da mulher domingo, mas porque eu tava devendo esse buquê de flor. Todo mês eu dou flor para minha esposa. Você sabe que eu tava indo lá para os Primos Agros na semana retrasada, né? Sim. Lá em Morro Agudo. Uhum. E no caminho, quando eu tava chegando ali na região de São Paulo, eu falei assim, tava com o Adrian, que trabalha comigo, eu falei assim, Adrian, eu vou ligar para a floricultura e vou mandar uma flor lá para Pâmela. Tá aqui a flor, pessoal. Olha aí, ó. Olha lá. E vou mandar uma flor para Pâmela. Aí ele falou assim, mas por que você vai mandar uma flor para Pâmela agora? Daí eu falei assim, deixa eu explicar uma coisa para você que você é novo. Nós estamos viajando, certo? Eu deixei minha esposa em casa. Quando você vai sair de casa, você tranca bem a porta. Não, mas é. Então eu mandei uma flor e no cartão tava assim, ó, estou longe, mas o coração está perto. Tá vendo? Viu só? Então, vendo? e cara, e foi você que, por causa de você, eu falei, cara, eu peco nisso. Aí é que tá o negócio. O homem, ele tem que entender também o lado da mulher ali. Claro. E, pô, a mulher gosta de receber uma flor. Então o cara, pô, faz teu papel ali também, né, bicho? Com toda Entendeu? certeza. Às vezes o cara só cobra, quer que a mulher faça as coisas, mas o cara também não contribui com nada. Não é só trabalhar e dar dinheiro. Não. O homem, na verdade, o papel do homem inicial é ele prover para a família, mas como um papel de homem, ele tem que dar a sua vida pela sua esposa. É. O homem dá a vida pela esposa. Isso é bíblico, né? Então, quando fala dar a vida, quem dá a vida, ele também trata bem. Porque você tem que amar o ponto de dar a vida. Isso aí. Então, se você ama o ponto de dar a sua vida, você tem que amar o ponto de tratar bem, de respeitar, Isso. de tratar com carinho, entendeu? De educar os filhos sempre na palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do homem, né? Não é só prover trazer dinheiro para casa, isso é fácil. Né? É bem isso aí. Respeitar a esposa a ponto de conquistar a sua esposa todos os dias, Isso. de não trair. Hoje em dia, eu vejo muita banalização da imagem do homem. E eu vejo isso muito nas redes sociais também. Eu vejo que estão deturpando muito o homem, sendo aquele homem que, para ser homem, você tem que sempre estar com 3, 4 mulheres, rodeado de amigos e rodeado de bebidas e expondo a testosterona acima de tudo. Seria isso uma imagem legal para as pessoas que querem prosperidade? Porque uma coisa é você ganhar dinheiro fazendo conteúdo desse tipo. Outra coisa é a imagem que esse conteúdo causa na sociedade. Esse tipo de conteúdo na sociedade, estou falando familiarmente falando, né? De influência. Porque quando você faz o conteúdo, você influencia. De influência na sociedade, você acha que ele é prejudicial ou você acha que ele não prejudica? Então, é um assunto delicado, né? Eu vou dar a minha opinião, né? Sim. Não é confrontando, porque o que você procurar tem na internet. Sim, né? sim. O algoritmo ele vai te entregar aquilo que você consome. Sim. Ou seja, nossos filhos, a gente tem que educar dentro de casa. Até eu postei um vídeo esses dias, né? Quando a pessoa é boa, o bar não estraga. Quando a pessoa é ruim, a igreja não endireita. Claro. Mas assim, de qualquer maneira... Aí é o seguinte, eu vou falar. Como diz... É delicado, porque eu tenho amigos dos dois lados, né? Na questão de família e também sou amigo. Por exemplo, vou dar um exemplo do Agrotaigo. Eu vou falar assim, quem não quer assistir, não assiste. Claro. Ponto. Não quer assistir, não assiste. Se você não se permite, você não é daquele tipo de consumir aquele tipo de conteúdo, não assiste. E se você é de um assunto mais família, procure assunto mais família. Enfim, é a minha opinião. O que eu falo sempre... E eu vou até... eu até te digo de onde eu vi isso. Eu vi essa frase, cara, do Henrique. E daquele dia eu falei, cara, ele não está errado. Por quê? É o seguinte, hoje as músicas são muito vulgar e banal. Você sabe disso. Sim. Tanto que as minhas meninas, elas não gostam de funk, de alguns tipos de música e tal. E não estou falando nem só de homem, tem mulher que canta as músicas muito vulgar também, que eu não acho de acordo. É uma lavagem cerebral, né? Você sabe disso, tudo que fica martelando na tua cabeça vira realidade. Enfim, mas assim, não estou defendendo, né? Mas uma questão política, do Henrique Juliano, outro dia postou e falou, cara, ele falou, a música ela tem a liberdade, né? Então assim, cara, se você não gosta, não ouve.
Lógico. E evite ambientes que aquele tipo de conteúdo ou música está sendo exposto. Por isso que foi legal trazer esse assunto, porque e foi bom você tocar no nome do Agrotaigo, porque o Agrotaigo, ele está sendo um pouco criticado por um lado, ele é um grande amigo que eu tenho, que nós temos, e eu falo o seguinte, tá, Raul? Eu falo assim, ó, internet, rede social não é lugar de criança ficar. Ponto, tá? Então, mas as crianças assistem, viu? Criança não é para assistir internet, não é para assistir Instagram. Ponto final. Então, a minha filha de 14 anos, tá? Ela tem hoje um limite de rede social. E eu ensino ela o que ela tem que assistir, o que ela não tem, e eu limito o que ela não tem que assistir. Exato. Certo? Então, quando a gente for pegar no passado, mas isso é ruim, tá? Mas o que era banheira de Gugu aos domingos? De rede nacional. Entendeu? O que era aquilo? Então, o que eu vejo? Primeiro, tá? Primeiro, ninguém entra na sua cozinha se você não der a chave. Exato. Senna falava isso. Ninguém vai entrar na sua cozinha se você não der a chave. Então, se você educar seus filhos direito, se você manter seus filhos fora das redes sociais, ou então com limite como deve ser feito, sim, esse tipo de conteúdo não vai influenciar de uma forma negativa. Exato. Ponto. Agora, para a grande população, que infelizmente não consegue colocar um limite dentro de casa, que infelizmente tem a cabeça fraca, que infelizmente não consegue educar o seu filho de uma forma coerente, correta, pode sim influenciar para um lado negativo. Sim. Ponto. Entendeu? Agora, a internet está aí, cada um coloca o que deve ser colocado e o que quer colocar. Exato. Nós vivemos numa democracia, entendeu? Inclusive, quero mandar um abraço ao meu amigo Agrotaigo, que é um grande amigo meu, e eu quero ver ele ainda sentado aqui conversando comigo, o cuiudo do Brasil. E assim, ó, até vou aproveitar já o gancho aqui, né, falando dele, nós íamos até, falando isso, eu me encontrei com ele essa semana, então... cara, eu vou te falar, não é puxa saco nem nada, ali de bobo não tem nada. Sim. Ele tá levantando uma bandeira. Hoje em dia a gente vive sim num mundo mimizento. Não vou falar que eu concordo com tudo, mas também não discordo, o Instagram é dele, ele pode que ele quer, não concordo com tudo e também não discordo. É o jeito dele e pronto. É bicho sorto. Não vou ficar puxando o saco. E assim, viu? E ele traz muito conteúdo bom também. Claro, não, o cara é inteligente, é massa pra caralho. E daí assim, ó, agora, o que ele fala mesmo é pura realidade. Hoje em dia, os homens estão muito macios. Os caras é muito bundão, bicho. Os caras estão deixando de prover. E o que ele faz é isso aí mesmo, é essa provocação pro cara se mexer. Você eu conheço, você é um cara da mexida, você é um cara que pula cedo, academia, toma teu café, leva teus filhos na escola, vai pra firma, cria conteúdo, faz acontecer. Você é da mexida, você é testosterona, você é pai. Eu conheço você, Vanderlei. Você sabe que eu sou assim. Então a gente, top, é isso aí mesmo. Então ele está representando uma classe dos caras solteiros. Eu conheço, cara, eu falei para ele sentado na mesa, eu falei, Agrotaigo, eu falei, meu amigo, eu conheço 1000 caras que faz o que você faz, só que não posta. Sim. Rapaz, ali nas marinas que eu moro, ali, moço, tem os caras, eu vou até falar desde o Zuc, do Zuc, do Porto de Areia. Os caras é o Agrotaigo em vida. Os caras é o Agrotaigo. Só não posta. Só não posta. Se eles postarem, eles é o Agrotaigo. Igualzinho que nem. Um abraço para você, Agrotaigo. Olha, nós já lançamos os nossos bonés, tá aqui, o Raul já ganhou dele, o azul tá ali. Para você comprar o seu, tá em promoção de lançamento, é só clicar lá no meu link da bio. Vai lá, clica no link da bio, tem bonés e tem óculos em promoção. Tá gostando do conteúdo? Já segue o nosso perfil, clica aí, comenta também, deixa aquele comentário lá no nosso YouTube. Hoje o que tá dando mais dinheiro, oficina ou internet? É o que nós estávamos falando agora aqui no intervalo, né? É o que a gente foca e expande, né? Quem me acompanha sabe que meus vídeos não são muito editados, porque eu tenho muito conteúdo, então eu não fico dedicando... Por quê? Por que não são editados? Eu tenho oficina, então ali eu tenho 4, 5 caminhão, carro mexendo e tal. Eu não tenho muito tempo para preparar e postar, porque eu tenho esposa, filha, empresa, funcionário, comprar, vender... Né? Eu sempre, desde o começo, né, tinha que fazer tudo e daí postar os vídeos. Hoje eu tenho mais tempo. Se eu quisesse fazer vídeo editado, eu faria. Então, por isso que eu não cresci tanto na rede social. Eu posto muito vídeo, tenho bastante volume de vídeo, mas não tenho qualidade. Então, por isso que hoje eu
eu monetizo lá no Facebook e tal, e YouTube, eu tenho 85 mil no YouTube, no Facebook, dos 450 e poucos mil, e no TikTok também. Mas assim, dá uns 8, 10 mil por mês, depende do mês, de monetização. Só que o meu negócio é oficina. Vamos contar um pouquinho da história da Capanema agora para quem está nos ouvindo, né? Então você falou que a virada de chave foi quando aconteceu lá aquela inundação da fábrica da Mercedes, né? E os catalisadores foram vendidos para você, e você conseguiu virar a chave reformando o catalisador de caminhões. Exato. Ok? Beleza. Mas e daí, como que nasceu então a tua indústria? Porque hoje você tem uma fábrica de escapamentos com 30 já... 600 modelos de escape, né? 600 modelos de escape, né? Então como é que nasceu a Capanema? Então como é que foi isso? Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei em oficina. Aí em 2010 eu vim morar para cá, fui trabalhar numa empresa. Eu sempre fui eletricista automotivo. Só que eu sempre gostei de solda e coisa arada, fazer umas gambiarras. Aí eu aprendi a soldar, me aperfeiçoei isso lá em 2010. E fui indo. Daí eu comecei a fazer aqueles negócios de caminhão cantar turbina e tal. E daí, quando eu fundei a Capanema, eu desenvolvi o difusor para caminhão. Não existia escapamento personalizado para caminhão. O que é difusor para caminhão, para quem não conhece o que é difusor? Explica. Então, o difusor é aquele sistema com controle remoto que abre e fecha o barulho. Para aumentar o barulho do escape. É só para fazer ronco esportivo. Certo. Só que o caminhoneiro, por incrível que pareça, os caras amam ouvir o ronco do caminhão. Os caras não querem, eles gostam demais de ouvir o caminhão roncando ali e tal. Sim. E daí, quando saiu os caminhões com Arla, não tinha mais como fazer isso, porque tinha que desativar o Arla e tal. E eu criei essa peça que não precisava desativar o Arla. Patenteei de todas as marcas, Scania, Volvo, Mercedes. Então, assim, eu tenho a patente desse produto, que não tem como fazer o caminhão roncar sem esse produto. Enfim, desenvolvi esse produto e isso lá em 2017 na frente da minha casa. E também desenvolvi o difusor Stark, que você vê lá, Stark Difusores, é uma marca minha. Eu comecei a fazer o difusor para carro também. Beleza. Dentro disso, comecei a fazer escape para caminhonete e tal. Então, assim, mas a grande virada de chave foi em 2019 para 2020. Ele foi nas mesmas épocas do catalisador, porque uma coisa sempre foi alavancando a outra. 2020, quando começou a pandemia, que a minha indústria ficou forte. Eu tinha 6 funcionários quando começou a pandemia. Demiti 3 e fiquei com 3. Ficou eu e mais 3 PA. Eu e mais 2, uma coisa assim. E ficamos ali. E daí não podia mais ter atendimento, só porta fechada, né? Eu falei, agora, o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar as caminhonetes de amigo, por exemplo, pegava a tua caminhonete, a tua SW4, ou o cara, eu já tinha uma audiênciazinha na internet em 2020, eu já tinha lá tinha uns 10 mil seguidores já em 2020. Sim. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma Hilux de um amigo, fazia uma peça, fazia uma gaiola, que a gente chama de gabarito, e daí o cara lá no Mato Grosso, que é o escape da Hilux, e ele não podia vir aqui, e daí eu mandava, despachava. Daí eu comecei a criar gabarito e mandar peça para fora, em plena pandemia. Cara, foi poucos meses ali, eu já estava com 10 funcionários, que eu comecei a aumentar bastante meu volume. Entendi. Daí eu comecei a ter peça pronta. Isso pela internet? Isso pela internet, exato. E eu não tinha Mercado Livre, era só venda no meu WhatsApp, só Store. Então eu posso falar que hoje a internet não é seu maior faturamento, mas na verdade quem te auxiliou a construir tudo foi a internet no começo. Ah, sim, não. Justo, isso. Então, a internet, ela é o meu canal de venda. Hoje, por exemplo, sem a internet, eu não estaria... Sem a internet, você não tinha dado start lá atrás. Nem a metade do tamanho que eu sou hoje, sem internet. Porque você conhece milhares de caras que fazem escapamento por aí. Tem muitos caras e até melhores que eu. Pode ser que no meu segmento de caminhão e caminhonete eu lidero. Mas tem muitos caras bons, só que não conseguiram evoluir na internet. E isso faz muita diferença. Você acha que a internet hoje é imprescindível para uma empresa que queira crescer? Estar na rede social? Não tem nem o que dizer. É fundamental.
Você sabe que eu falo muito isso, por que essa pergunta, Raul? Porque eu falo muito isso para as empresas multinacionais e também para as empresas revendas de veículos, concessionárias e montadoras. O que eu sempre falo para eles? Que o mais importante, o que dá venda, é quando o cliente fala bem do seu produto. Sim. É lá na frente, lá o cliente com prova social falando que ele comprou seu produto e que ele está satisfeito. Quem faz a captação dessa prova social é o vendedor que é amigo desse cliente. Isso. Por isso que nós temos hoje a mentoria chamada Batalha Digital, que é exatamente onde eu ensino para o vendedor da concessionária, da montadora, das grandes multinacionais, a fazer conteúdo digital. Ele vai ser o influencer da marca. Ele vai criar e captar as provas sociais lá dos clientes e vai irrigar o marketing da multinacional. Esse projeto ele já foi fechado com 3 multinacionais. E eu vou falar para você, para mim, hoje, é os ovos de ouro que eu tenho para o futuro nos próximos 2 anos, que é revolucionar o marketing digital dentro de multinacional. Eu vejo as multinacionais hoje ainda muito engessadas, dependendo daquele marketing antigo lá de São Paulo, e esquecendo daquelas provas sociais que são produzidas pelo produto que não custa nada. O dia a dia. É só estar captando aquelas provas sociais. Eu vejo que você, no seu crescimento e também nas suas franquias, eu vejo que existe muita publicação de provas sociais. São clientes que colocaram o seu escape, Sim. que tem aquele ronco do motor diferente, que eles gravam, publicam e marcam vocês. Sim. Essas provas sociais, elas ajudam na sua venda? Mas, absurdamente, né? Imagina, o cara ele tá confirmando, né? O que eu falo, você quer a caminhonete, que o cara lá posta lá pesado dos tratores, das caminhonetes. É fundamental, não tem? Fundamental. Não tem nem o que dizer. É isso daí. Pessoal, se você quer prosperar, se você quer crescer, mesmo na dificuldade, você tem que aparecer. Claro. E hoje o lugar que você aparece é na rede social. Mas até o próprio agricultor, né? Ele não precisa nem ser vendedor, nada. Quem prospera hoje é quem sabe se vender, quem tem atenção. Senão você é só uma moeda de ouro no fundo do oceano. Entendeu? Eu sempre uso esse ditado aqui. Quem é o médico mais famoso do Brasil? Vai pensar em 2, Paulo Musi e o Drauzio Varela. Eu garanto que tem muito médico melhor do que eles. Só que não aparece, não tem a visualização que eles aparecem. Que a autoridade que eles têm, né? Então, assim, a visualização, a audiência, ela te traz autoridade, né? Sim. Então, a pessoa ali, ela já encurta caminho, né? Exatamente. Então, é imprescindível, né? Para qualquer empreendedor, empresário, ou até mesmo o cara do campo. Daqui a pouco ele começa a criar conteúdo. Olha quanta pessoa... Cara, eu sigo assim, ó. Rapaz, o que tem de agricultor? O cara tem 10 mil seguidores, tô eu lá seguindo o cara. Daqui a pouco, amigo, vamos botar um escape esse trator aí. Eu mando, de graça. Graça, sem assim, ó. Eu mando pros caras lá. Cara, ele é um embaixador da minha marca. Sim. Mas na hora. Ele vai estar divulgando seu produto. Isso, mas na hora. E de graça. Eu nem espero o cara me chamar. Vamos qualificar essa nave aí. E você sabe, Capanema, que no mercado de semente de milho e de defensivos agrícolas, o que o marketing geralmente faz? Ele pega lá os representantes e separa lá 50 sacas de milho para cada representante, para eles darem para os produtor influenciador. Mas qual que é o problema disso? Eles distribuem esses milhos e o produtor, ele planta e não colhe resultado. Então, esse marketing ele é perdido. Entendi. E é um marketing de mais de 50, 60, 70, 80 mil reais por representante que é perdido. Nossa. Perdido. E o que eu sempre falo? Que você não precisa dar nada para o produtor rural, porque ele vai plantar o milho. O que você precisa fazer? Fazer uma assistência, levantar qual que foi que plantou o seu milho, dar assistência para ele e na hora certa captar a prova social. Isso. Ele vai falar bem, porque o produtor rural, ele quer falar, ele é um cara carente. Não é igual o americano. Se você vai nos Estados Unidos, o produtor rural ele cobra para você entrar na fazenda dele. Se você vem aqui no Brasil, o produtor rural faz churrasco. Ele quer te receber, ele é carente. Então ele te dá a prova social gratuitamente. Basta você saber captar essa prova social. E é exatamente isso que nós ensinamos no Batalha Digital. Inclusive já falei para você, para a gente conversar das tuas franquias. Sim. Eu falei para você já, Raul, vamos conversar nas tuas franquias para ensinar essa piazada a captar a prova social, a fazer mais venda para irrigar o teu marketing. Exatamente. E esse daí é um desafio nosso para o futuro, viu? Com certeza, vamos estruturar sim. Agora... Eu pretendo, né, a hora que tiver com essas 30 lojas rodando,
Porque daí cada um... Porque hoje, tipo, se eu fizer agora com 20, vai ficar 10 para trás. Entendeu? Então, e daí os 10 que não fizer, eles ainda não estão no campo de batalha ali. Mas vai chegar a hora certa, sabe? Juntar tudo, fazer um pacotão em tudo, depois nós vamos trazer o resultado pessoal aqui. Você é um case de sucesso, né, meu amigo? Agora eu quero saber o seguinte, tá? Nós falamos bastante de família. Existe prosperidade verdadeira sem família estruturada? Eu acredito que não, né? Porque é um dizer, né? A família é a base de tudo. Então, não tem lógica, né? Para mim, o leão, o lobo ali, ele não pode abandonar o líder, o alfa, ele não pode abandonar o resto, né? Então, o cara, ele não pode negociar a família por dinheiro, né? Sim. Qualquer situação, nem a prosperidade, no caso, pode ser até no esporte, na saúde. Tem pessoas que cuidam demais da saúde e deixam a família de lado. Cuida demais do lazer e deixa a família de lado. Eu vi até essa semana uma publicação do Bruno não sei das quantas lá, um cara bem famoso na internet. Bruno Perini. Eu acho que é Bruno Perini. Bruno esse cara Perini. Aí, a teoria Bruno Primos. A teoria dos do fogão de 4 bocas. Para você é família, amigos, saúde e trabalho. Família, amigos, saúde e trabalho. Então, para você tem que sempre, para manter o fogo aceso, você tem que sempre desligar uma. Para manter, entendeu? Sim, umas às vezes você deixa no fogo baixo, aumenta o fogo da outra. Entendeu? Então você tem que saber temperar as coisas. Às vezes, contando tudo que tiver alinhado. Por exemplo, eu estou numa situação que eu montei uma filial em Santa Catarina, que eu estou tendo que demandar mais energia, estou tendo que ir lá agora cada 15 dias, coisa que eu não fazia, né? Menos até. Enfim, praticamente toda semana. E lá é filial ou lá é filial mesmo. É filial mesmo? É uma loja nossa. CNPJ teu mesmo? É CNPJ nossa, é loja modelo, né? É loja modelo. Isso. O que acontece? Então, porém, está muito alinhado eu e minha esposa a questão, porque a mulher precisa de ajuda com os filhos, tanto que ela trabalha comigo na empresa, então ela precisa de uma ajuda com os filhos, ela precisa ter o tempo dela também. Agora, se eu for muito ausente e cuidar demais do financeiro de lá, porque eu não precisava dele, não precisava. Aqui já está super bem. Sim. Então, só que por vaidade, por ego, por cumprir e concretizar um sonho, uma meta, coloquei a loja lá. Então, assim, tem que estar alinhado. Agora, eu não vou negociar a minha família a partir do momento que aquilo lá começar a arruinar meu casamento, tempo de qualidade com as minhas filhas. Eu fecho. Você fecha. Demito o pessoal, ou trago para cá. O mais importante é a família. Prioridade família. Prioridade é a família, não tem. Sempre. Falei ontem pro meu franqueado, o franqueado de Joinville, ele era de Rondonópolis, ele é agrônomo, ele e a esposa agrônomo, cara, pessoas queridíssimas, de Primavera do Leste. Ele lá com as 2 crianças e tal, ele falou que estava muito sofrido, ele estava muito ausente, porque ele é agrônomo, ele roda muita roça e tal, e ele falou que não queria mais, e ele tem 32 anos, Piá, 33 anos, bem estruturado já e tal, tinha um cargo alto dentro da empresa, aí ele não via a hora de ter um negócio dele. Daí, quando eu falei de franquia e tal, comprou e tal, e já se mudou para Joinville. E bem louco, assim, sabe? Eu falei, irmão, a partir do momento que você for fazer qualquer coisa que for tirar teu tempo de qualidade, comprometer o conforto e a segurança da tua esposa e teus filhos, abandona. Vai fazer outra coisa. Ou muda a maneira de trabalhar. Então não pode, cara. Comprometeu. Como que foi o processo de franqueamento? Eu sei que você começou então lá atrás com a oficina, transformou numa fábrica de escapamento, patenteou lá os produtos seus para fazer o barulho no escape, só que depois você passou para um franqueamento. Isso tem pouco tempo, isso tem o quê, uns 2 anos? Isso. Cara, eu acho que eu concluí a história lá que eu falei que eu criei os produtos, né? Eu acho que nem concluí. Então, você criou os produtos, aí como eu quero saber assim, aí chegou no franqueamento, como é que foi essa questão da loja e do franqueamento? Interessante. Então, assim, só voltando lá na questão lá que eu patenteei os produtos, que eu criei os produtos, né, para caminhão, na pandemia eu explodi. Daí, quando eu mudei para Santa Teresa, eu foquei em ter mais e mais produtos. Daí eu criei linha agrícola, criei linha para carros e para caminhonetes 100%, de F1000 a F150 0 km, de
de Silverado antiga a Silverado 2026. Temos todos os modelos de F-150 e tudo. Então fomos criando uma gama de produtos. Hoje nós temos mais de 600 modelos de escapamento. Só de trator tem mais de 100 modelos. Desde o TLzinho do John Deere 5080 até os 8R. Enfim. Então, assim, aí o que aconteceu nessa jornada? 2022, como eu comecei a aumentar meu volume de produção, algumas oficinas, auto center, começaram a comprar meus produtos para revender isso. E eu percebi, eu falei, cara, olha que legal e tal. Os caras aí estão comprando legal e tal. Só que eu percebia que os caras, se eles fizessem um marketing, sempre do marketing, o marketing do jeito que eu faço, atender esse cliente do jeito que eu faço, e tivessem em estoque, eles poderiam faturar muito mais. E eu também vender muito mais. Sim. E daí o que acontecia? Eu dava a exclusividade da região para o cara. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo, Sorocaba. Colocar o cara lá, só que o cara não se esmerava, não fazia o marketing certo, não tinha estoque. E você ficava com a região para ele lá travado nas vendas. Pronto, eu dava exclusividade e me prejudicava. Então, só que isso foi uma escola. Porém, mesmo assim, os caras sobreviviam e estavam faturando legal, mais de 100 mil, os caras faturando. Só que a compra dele comigo era muito sazonal. Alguns também... Instável. Isso, instável, e me copiando, e não atendendo direito clientes, sem seguir padrão. Foi aí que Porém, lá em 2020 eu já falava que eu queria um dia ser franquia, mas tirado debaixo do sovaco, não tinha nem ideia que era uma franquia. 2024 formatei a empresa franquia. 2025 comecei a venda de franquia em fevereiro. Vendi a minha primeira franquia em março. Comecei a vender em fevereiro, as primeiras negociações, vendi a primeira em março, que é Catanduva, São Paulo, um dos que mais fatura. Terminei o ano com 25 lojas vendidas. 25 lojas vendidas em 2025. Daí esse ano vendeu outras mais. Aí tem ainda para inaugurar, tem Foz, Ribeirão Preto, Uberlândia. Ribeirão Preto e Uberlândia é semana que vem, que inaugura. Quinta e sexta. Aí tem Rio Grande do Sul, Esteio. Você está vendendo ainda a franquia? Você então, segurou? Agora eu segurei a venda. Segurou a venda. Eu falei, não, agora chega, preciso organizar. Tem um ditado, cresce e organiza. Cresce e organiza. Não adianta você só crescer para cima sem organizar. Sim. Você cresce aqui e organiza. Entra num platô aqui. Senão você não tem base, né? Você só cresce aqui, qualquer evento te derruba, né? Sim. Você tem que crescer assim e organizar. Sim, então agora você segurou as vendas de franquia 2026 para organizar 27, depois você aperta de novo. Organizar minha produção. A minha meta, 2028, 60 lojas. 60 lojas. Mas eu vendi 30 em 10 meses. Entendi. Entendeu? É que o problema não é a venda, o problema é você organizar e você manter a entrega de logística, de produto, para não faltar nada para ninguém. Exato. Né? Para atender o teu cliente lá na ponta. Exatamente. Entendeu? Porque a franquia... Um monte de loja não ter produto. E daí eles não vão estar faturando. Exato. Entendeu? Entendi. Então, agora eu segurei a venda. Falei, cara, tá bom, né? 30 lojas, tá louco? Tá louco. E daí... Você, para quem veio lá de Planalto... Tá louco. Fala uma coisa pra mim. Você acabou de comentar sobre cópia, que muitas pessoas copiavam. Você já foi muito plagiado? Muito copiado? Ainda sou. Ainda é? Ah, sou, com certeza. Mas, cara, eu tenho um ditado que fala... A cópia é o aplauso do sucesso. Você bater no INPI, lá eu tenho 30 patentes. Tenho 30 patentes. Eu falei, cara, chegou uma altura, eu falei, eu vou parar de gastar dinheiro com isso aí. Entendi. Não adianta. Falei, porque você fazia patente e o cara plagiava. O nome gringo, se você digitar escape gringo, é o nome que eu dei. É um nome que eu dei, de escape gringo. Por que escape gringo? Que é um escapamento que existia nos Estados Unidos, é um escapamento valvulado que o pessoal usa nos Mustang. Eu trouxe a ideia, só que simplifiquei o jeito de fazer. Eu mudei a forma de fazer o escape. Então eu batizei de gringo porque é um nome nacional, um escape das gringas, um modelo gringo. Isso aqui tem lá nas gringas, para fora do Brasil no caso. E hoje o pessoal usa até o nome, gringo. Aí, cara, produto, quando eu lanço, o pessoal já copia. Mas você falou para mim, você acabou de falar o seguinte, que você tem mais de 30 patentes no NPI e que chegou um momento que você falou, vou parar de gastar dinheiro com o NPI porque não adianta. Existe uma política falha no Brasil, onde você registra a patente, mas ela não é respeitada? Acontece isso? Acontece por quê? Vou te falar. Bom, você tem que ver o tamanho do cara que está te copiando. É relevante? É. Não é relevante? Vai mudar. Eu não vou gastar energia com isso aí. Bota os advogados, notifica e tal. Apesar que eu deixo meus advogados se estressar, né? Eu tenho os caras, falam, ó, o cara aqui tá copiando e tal. Começou a incomodar, daí eu vou gastar energia. Mas até então ninguém me incomodou. Os caras copiam
Cara, mas eu não vou tirar, por exemplo, assim, pega, por exemplo, tem muito cara que é pequenininho. Tem uns caras de Toledo que eu produzo 100 escape por dia. Os caras fabricam 3, 5. Sim. Ah, não vou gastar energia com isso, entendeu? Entendi. Se começar a incomodar, daí eu falo... Mas você parece 100 com 3, 4, 5, são 300. 100. Mas tem. Mas daí, cara... E você acha que no Brasil... Aí eu perco o foco. Eu vou ficar olhando no retrovisor e esqueço de olhar para frente. Então eu estou acelerando. Mas a gente parte de um princípio que nós temos um NPI. Nós temos uma política para proteger aquilo que você faz. Sim. Né? Então o que acontece? Nós temos hoje um país que, infelizmente, ele acaba não protegendo o intelecto. Isso. Protegendo quem que está desenvolvendo e criando patente. E isso é muito ruim, por quê? Porque a pessoa acaba se desestimulando a produzir algo novo. Na verdade, o que eu protejo hoje é minhas marcas. As marcas, os nomes e tal, ok. Agora, produto. Às vezes o cara muda uma roelinha, muda um outro negócio, já cai fora da regra. E, cara, eu não vou ficar debatendo e perdendo tempo também. Tipo, tem um ditado que fala, eu não vou cercar formiga e os elefantes indo embora. Eu foco em vender mais, competitividade, entrega, produto, qualidade. Irmão, vou te falar bem a realidade. Por mais que... Hoje eu sou uma grife, entende? Hoje eu sou, por exemplo... se autopromovendo, mas eu consegui criar uma marca consolidada. Hoje eu sou uma grife. Então, tipo a Gucci do escape, um exemplo, né? Então, assim, o cara que quer, ele vai comprar e vai pagar. E aquele que não quer, ele vai procurar outra maneira, vai fazer de ferro, vai fazer lá no chão da solda e vai fazer. Então, não vale a pena eu gastar energia com isso. Por isso, então eu foco na entrega, na qualidade. Esse cara pequeno, o que acontece com ele? Ele não tem para entregar. O meu franqueado, ele é regra, ele tem o produto na prateleira. Então... Por falar em grife, qual foi o cara mais famoso que já fez serviço com você? Ou quais? Cara, aí foram vários, mas assim, a história mais da hora foi o Henrique Juliano, né, cara? Ah, é? Como é que foi essa história? Conta pra nós. Cara, foi assim, foi através de um caminhão. Tem um menino, né, o Cadu, que ele é de Rio Verde, Goiás. O Cadu era segurança deles, era segurança do Hugo e Guilherme. Aí, só que o Hugo e Guilherme era do escritório lá da 2M, lá, né? Era do escritório do Henrique Juliano. Só que o Cadu era amigo pessoal deles, né? De caça e pesca e tal, amigo de dentro de casa, né? E segurança dos meninos. E o Cadu tinha um caminhão que puxava todo o som e a estrutura de palco do Hugo e Guilherme. Aí o Cadu me seguiu no Instagram e me segue, nós somos amigos, né? Inclusive. Aí o Cadu, Capanema, tal, tem um caminhão aqui, tudo bonitão aqui do Hugo e Guilherme e tal, isso em 2022. 2022. Tem um caminhão bonitão aqui e tal, eu queria pôr um escape, você não... Ajeita aí pra nós. Foi mais moço, quem faz é eu. E daí tal, o Guilherme tava estourado também, naquela tava despontando, né? Veio, fiz o escape do caminhão dele e tal. Ele falou, eu tenho um monte de amigo famoso. Se quiser, eu ajeito uns trem pra você aí. Daí, só que daí ninguém sabe. Mas eu já mandei escape pro Thiago Brava, tem na rã do Thiago Brava. Daí nisso também mandei pra rã do Juliano, naquela época, já em 2022. Mandei também pro Marrone, na caminhonete do Marrone. Só que ninguém sabe. Uma vez eu vi você numa fazenda com um helicóptero, com uma pista. O que era aquilo lá? Então, aí que tá. O que aconteceu? Nessa situação daí, virei amigo do Cadu e tal, né? Por causa do escapamento do caminhão dele, ele me ajeitou mais uns famosos e tal, só que não deu aquela mídiazona naquela época. Aí em 2024 o Juliano comprou um carro lá dos Estados Unidos, um Dojão, né? Sim. Ele falou, Capanema, você não tem escape do Dodge assim assado? Falei, cara, eu não tenho, mas eu consigo. Tem uns amigos meus do Paraguai aqui que tem carro aqui, eu peço e eu tiro o molde e faço. Eu falei, então, o Juliano lá e tal, cara, eu nem, tipo assim, eu gosto de música sertaneja, mas não me atentei assim, sabe? Sim. Não dei muita importância, sabe? Eu gosto dos caras e tudo, mas não imaginava, assim, que os caras tinham um peso tão grande, assim, sabe? Aí, rapaz, falei, então deixa que eu vou desenrolar dele. Falei, moço, capricha que é o kick da bola. E outra, ele paga, tá? Não é nada de graça, ele só faz você cobrar. Falei, então beleza. Ajeitei o carro e tal, peguei o carro do Piazão, tirei o gabarito, falei, o escape tá pronto. Eu falei, só que irmão, vou te falar, tem uma condição, eu quero ir lá montar.
Falei, não se importa com custo, porque lá é Palmas, do lado de Jalapão. Eu já vou com a minha mulher, já vou no Jalapão. Já quero conhecer o Jalapão mesmo. Fui despretensioso de ir na casa do cara, nem nada. Aí falei, peguei, fiz o escape e mandei. Falei, amor, o escape tá indo e tal. Ó, chegou o dia tal lá o escape. Falei, compra as passagens para nós ir, já compra na segunda, para nós estar lá, porque é longe e tal. Na terça eu instalo, na terça de tarde nós já íamos pro Jalapão e na sexta nós voltamos embora. Beleza. Rapaz, cheguei lá e tal, consegui uma autoelétrica lá de um amigo dele, que os piás são de lá, eles são de Palmas, né? E são comuns, são amigos de todo mundo, eles são criados lá. Aí fui lá na autoelétrica do Alex. Aí cheguei lá, em Palmas, cheguei lá, daí a pouco chegou um caminhão, um baúzinho, um caminhãozinho baú, eu tenho todos os vídeos. Chegou um caminhãozinho baú, estacionou de ré, começou a abrir assim. Rapaz, foi ao Juliano mesmo. Ele mesmo veio dirigindo o caminhão, um guinchinho com aqueles baús igual a Op Motors tem. Chegou, abriu, tirou o carro e tal, cumprimentei ele na boa, ergui o carro e tal, ajeitei, comecei a mexer. E, cara, e ele sentado do lado, assim, eu mexendo no carro e ele sentado do lado ali. E nós começamos a trocar ideia de empinar de moto. Pelego. Vou falar pra você, ele é pelego. Eles são pelego. Eles são comum. São famosos, têm dinheiro e tudo, mas são dos nossos, sabe? Aí eu mexendo no carro lá e tal, lá embaixo, e trocando ideia com ele ali e tal, negócio de empinar moto, de patinar carro, e conhece o Nelly de Graça, já liguei de vídeo pro Nelly, já ficamos tudo amigo, e ex-amigo do João Bosco, que também ajudou eles no começo da carreira, o João Bosco ajudou eles no começo. Do MS. Isso. E o João Bosco é marido da irmã do Nélio, e já viramos tudo amigo, já foi uma panela. Aí tá, testamos, montei tudo ali, ele o tempo inteiro acompanhando. Testamos e tal, aí ele... Daí eu falei dele, falou que vou pro Jalapão e tal, é bonito lá e tal. Ele falou, você gosta de pescar? Eu falei, moço, quem gosta é eu. Falei, então bora lá pra fazenda pescar. Eu falei, é nada. Falei, minha mulher, mas sim, tipo, numa boa. E daí, pá, e o Barbudo não tava, o Barbudo tava na casa que eles têm lá no beira do rio. Aí, o Henrique no caso, né? Aí, tava lá, pegamos, fomos lá pra fazenda, pegamos as coisas no hotel, fomos lá. Cara, eu dormi no quarto, que dormia Marília Mendonça, Mano Walter, Natanzinho, dormi dentro da casa dele, moço. Fomos almoçar, comemos um piqui lá e tal. Aí, fomos pescar, e andamos de helicóptero, empinando. Eles já vêm de família rica ou eles construíram do zero? Nada, irmão. Eles são... a mãe deles eu não sei o que ela fazia, né, no começo, mas o pai deles era piloto de avião, tipo os pilotos meus, ele sabe, sim. O pai deles era piloto executivo de avião pequeno, de Seneca, de Baron e tal, e o Henrique trabalhava de garantista da Yamaha, da Honda, era garantista, que abria as ordens, se chegava com a moto ali e tal. E o Juliano era pior. Porque é fácil muito na internet, muito julgamento, né? Então é fácil as pessoas olhar a prosperidade e falar assim, isso aqui já veio de berço, isso aqui... E na verdade a piazada começou do zero também. Nós começaram do zero e o Juliano, ele virou... pensa num cara inteligente. Não, sem puxar saco. Mas ele é um cara inteligente. Cara, ele é bom de tiro, ganhador de campeonato. Tudo que ele vai fazer, ele faz com maestria. Empina a moto pra caralho, patina bem o carro. Então, assim, ele é um cara assim que se ele fala, joga um futebol, tudo que eles fazem bem feito, cara. Então, os caras são e eu aprendi isso com eles. Eu falei, cara, os caras, com 16 anos ele fez o primeiro voo solo. Ele falou, daí nós foi andar de helicóptero lá. Cara, o cara pilota helicóptero. O pai dele era piloto, né? O pai dele era piloto. Com 16 anos ele me mostrou, Capanema, lá naquela pistinha lá que eu fiz o primeiro voo. Então, assim, irmão, eu vou falar, cara, tudo que os caras faz bem feito, sabe? Aquilo... E uma humildade que você não tá entendendo, cara. Você tá doido. Um abraço pro Henrique Juliano e vindo para Cascavel, eu quero vocês aqui no V-Campus Cast, junto com o Capanema, a gente vai conversar bastante. Meu Deus do céu. Você falou de empinar moto. Eu sei que você tem algumas polêmicas na sua trajetória, né? Patinar carro, né? Fazer zerinho dentro do posto. Fala pra mim, essas polêmicas, elas foram favoráveis, desfavoráveis? Você continua fazendo? O que você me fala dessas polêmicas de patinação de carro? Os MOI. Ah, sim. Hoje eu mudei bastante, né? Hoje eu faço em ambiente controlado, onde eu tenho... autorização para fazer. Eu não patino mais na rua. Até aconteceu um incidente aí agora semana lá em Umuarama, que eu prenderam meu carro. Nossa,
tínhamos uma autorização, realmente tínhamos, porém não achamos que nós podíamos, né, chegar naquele ponto. Enfim, antes eu era muito louco, sabe? É coisa de piar, né? Eu tinha um carrão ali, uma BMW azul aquela vez, eu patinava e todo mundo pergunta, Capanema, não dá nada? Eu falei, não dá nada. Um dia chegou a polícia lá, tinha 16 vídeos meu. Então não teve nem o que falar. Fizeram o serviço deles e tal, e aquilo foi um aprendizado. Porque eu estava sendo má influência, né? Sim. Eu estava influenciando mal aqueles que não têm juízo. Sim. Porque, meu carro é uma BMW, daqui a pouco um piá quer fazer com um chevetinho, dá num poste, mata, ou sei lá. E não tem condição de aguentar também, né? Então, sim. Enfim, estava influenciando de forma negativa, e aquilo serviu para mim, né? Me colocou no lugar, murchou meu ego, né? Eu estava com o ego muito inflamado, me achando o Superman, o intocável, então me colocou no lugar. Agora, hoje, eu tomo todos os devidos cuidados. Toda vez que nós vamos para uma inauguração, fazemos sempre uma brincadeira ali, patina os caras e tal. Lógico, é uma forma de atrair audiência, é um negócio diferente. Cara, tem cidades, as pessoas chegam assim, igual lá em Campo Novo do Parecis. Moço, é lá longe. Pesada nunca viu aquilo. Os caras assim falam, cara, eu nunca vi isso, meu, que legal. Então, assim, de forma saudável, a gente fecha a rua, pedimos autorização, comunicamos às autoridades, porém, aconteceu em Umuarama que nós tínhamos comunicado às autoridades, tínhamos alvará, porém nosso alvará ele não tinha essa extensão para evento. Tínhamos alvará que podia fechar a rua, mas até então eu não sabia que não podia patinar. Entendi. E daí aconteceu que... O alvará não era para patinar. O alvará tinha alvará para fechar a rua, mas não podia patinar. Faltou só nós falar, mas nós vai patinar. Enfim, as autoridades foram lá, fizeram o serviço delas, todo. E traz mais audiência? Os vídeos engajam mais no teu Instagram quando aparece o MOI, aparece o carro patinando? Sim, isso traz visualização, porque acontece que daqui a pouco o cara entra ali por causa do vídeo que eu fui preso, e daí ele já vê que eu vendo escape, ele já vê um vídeo do Amarok roncando, já manda pro amigo dele, e o amigo dele já me compra um escape. Eu vi teve uma inauguração de uma loja sua que pegou fogo numa BMW. A primeira. Como é que foi essa história? Foi a primeira lá em Catanduva, São Paulo, foi ano passado, em junho. O cara chegou com a BM, eu tenho o vídeo, né? Ele chega e fala, Capanema, trouxe a BM aqui e tal, quero ver você tocar ela e tal. Eu falei, rapaz, daqui que eu vou então. E era uma igual àquela minha que eu tinha sido preso. Aí eu dei uma patinada, só que aquele carro era preparado, ela tinha um tanquinho de metanol atrás. E depois que aquela aconteceu, várias pessoas que tinham aquele mesmo sistema no carro falaram para mim que a deles também já tinha pegado fogo igualzinho. Passa uma mangueira de plástico por trás do motor ali, que injeta metanol a 3.500 RPM. E como o motor estava quente, aquela mangueira escapou, furou, não sei, e injetou metanol, imagina metanol. E incendiou o carro. E o dono junto dentro do carro comigo. E deu PT no carro? Não deu. Foi só, cara, apesar de toda aquele carnaval ali, só derreteu uns plásticozinhos ali e tal, ele ajeitou, gastou lá uns, R$5.000, ele resolveu o problema. E eu queria saber o seguinte, você começou como empresário. Hoje, você também ensina pessoas. Em que momento nasceu esse desejo de ajudar outros homens a prosperar? Então, tudo é referência, né? Você vai se referenciando, né? Eu criei o hábito de ler livros em 2013. E eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. E comecei a criar o hábito de ler e tal, e então li a Bíblia, li alguns livros de autoajuda, e aquilo foi me moldando, né, para me tornar assim, conseguir alcançar essas coisas que eu conquistei, né. E nisso, em 2018, eu fiz um curso lá com o Wendel Carvalho, aquele ciclo da maestria. Na época era ciclo da maestria, ele nem tinha aquele jornada 5 liberdades ainda. E fiz aquele curso com ele e tal, aprendi, fui aplicando na minha vida. Então, tudo isso foi somando. Eu falei, cara, uma hora eu quero ajudar as pessoas. E eu li um livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Que ele lá também foi me destravando, me desbloqueando. E eu ficava morrendo de vontade sempre de contar para os outros e ajudar os outros. E tá falando, né, como fazer e tal. Era a minha ideia, né. Em 2022 eu fiz o meu primeiro curso, meu primeiro treinamento, né, de catalisador. Eu criei um método, né, eu desenvolvi um método para fazer manutenção em catalisador, depois criei outro curso e tal, porque o curso online ele é um negócio bacana, além de ser uma fonte de renda, você está ajudando outras pessoas. Tem um ditado que fala, quando você está ensinando, você está aprendendo. Aí, foi lá em 2022, né, que eu comecei com essa questão de cursos. E daí,
junto com isso, muitas pessoas perguntavam sempre para mim o que eu fiz, como que eu tinha feito para estar andando com um carro legal, morar num condomínio legal, numa casa boa, ter prosperado a empresa. E acabou que eu criei, né, um curso, uma mentoria também para formar pessoas. Hoje esse conteúdo ele é exclusivo só para franqueado. E os técnicos, né? Sim. O curso e mentoria e tal tá disponível no link do meu perfil lá que eu tenho junto com o meu livro. E até tem que pegar no carro ali o meu livro. E tem os treinamentos lá, né? O MTD, Método Tudo Dominado, que ele é um complemento do livro onde eu ensino, passo para as pessoas ferramentas de autodesenvolvimento, para a pessoa destravar, né? Reprogramar crenças e tal. Tudo coisas que eu apliquei, vivi, cursos que eu fiz. E também tem o MTD, Método Tudo Dominado, Gestão Empresarial, que são ferramentas que eu aplico dentro da empresa. Desde vendas, marketing também e gestão, né? Organização, fluxo de caixa, tudo o que eu vivo, né? Não é nada... Qual que é a maior dor que você enxergava nos teus mentorados que impediam que eles prosperassem? Falta de clareza. A falta de clareza hoje é o problema de qualquer pessoa. Por exemplo, quando eu converso com você, que é um cara despachado, que é um cara destravado, você sabe muito bem o que você quer. Eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa e tal, a gente conversa, então você sabe para onde você está indo. E a maioria das pessoas hoje, tu pergunta que carro que você quer ter. Ela nem sabe, ela não se dá o trabalho de saber que carro ela quer ter. Que casa que você quer morar? Para que lugar você quer viajar um dia com a tua família? Não sei. Cara, mas tu não tem uma vontade, um desejo de ir para o Nordeste? Não sei, quem sabe? Eu acho. Então as pessoas, elas só vivem no automático. Hoje o problema de... Não tem objetivo. Não, falta de objetivo, é falta de clareza. E viver nessa ideia... E daí programar, né? Ter objetivo e programar de como vai atingir. Meta, plano de ação e execução, né? Então, hoje o maior problema das pessoas é esse, é não ter objetivo, não ter uma busca, né? Se você perguntar para mim o que eu quero da minha vida, eu posso falar com clareza. Com 50 anos eu vou ser bilionário. Sim. Eu estarei bilionário com 50 anos. Eu tenho 34, daqui 15 anos eu vou estar bilionário. Então eu vou estar estou caminhando para isso. Sim. Construindo para com 50 anos estar bilionário. Então a gente tem que ter essa clareza. Não só isso, né? Estar casado com a mesma mulher, ter minhas filhas grandes, ter um helicóptero, ter um jato. Qual que é a transformação que você mais gosta que aconteça nas pessoas que passam perto de você? Cara, quando você fala para a pessoa o poder que ela tem, que ela começa a acreditar em si e ela vê que ela tem capacidade e potencial e vê as pessoas prosperar. O que você mais gosta que a pessoa enxergue em você é a sua jornada de herói. É quando as pessoas veem que é possível fazer porque você fez. Isso, exatamente. Seria mais ou menos isso. Se eu fiz, por que você não pode fazer também? É a pessoa conseguir prosperar, né? E alcançando os objetivos, né? E o que você acha que mais destrói o potencial das pessoas hoje? Medo, preguiça ou falta de direção, como você falou? Falta de direção e preguiça. E preguiça. E deixar para depois. Não fazer, não sentar a bunda na cadeira e executar. Falta de execução. O medo da crítica, o perfeccionismo. Perfeccionismo é aquela pessoa que só vai fazer se for tudo perfeito e se tiver tudo 100%. E eu sou exemplo vivo disso, que eu comecei um negócio na frente da minha casa e hoje, mesmo você olhando hoje, a gente tem muitos problemas, né? Só que são problemas internos, que o cliente ele nem sabe que existe. Eu sei que você tem uma filha pequena e eu gosto muito de conversar sobre família, porque nós precisamos dar exemplos bons para as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Uhum. E a gente sabe, eu também sou de uma família de classe média baixa. Sim. Quando falta algo na nossa infância, nós procuramos dar a mais aos nossos filhos. Uhum. E eu tomo muito cuidado com isso, é um exercício contínuo que eu faço com a minha esposa, de como que nós vamos lidar com os nossos filhos diante ao dinheiro. Até que ponto que eu vou proporcionar para eles algo que não vai estragar a vontade, a gana que eles tenham de procurar, de prosperar e de eles crescerem com as próprias mãos. Como que você lida com questão financeira com a sua filha, que é maravilhosa e eu conheço ela hoje em dia? Como que você faz com tudo isso? Até que ponto você consegue dar para ela algo que você vê que ela necessita, mas aquele ponto que não chega a estragar a vontade dela de prosperar e de querer conquistar o que é dela? Isso tem muito a ver com a dopamina, né? A dopamina do prazer. Até outro dia eu fiz um vídeo falando disso.
a gente tem que dificultar a vida dos filhos, né? É complicado. Você não pode o quê? Compensar a ausência com presente. Minha esposa sempre fala isso, não compense a tua ausência com presente. E a gente ensinar o que é de verdade, que são valores mesmo, né? Lógico, elas têm uma vida confortável. Imagina, as crianças têm lá, cada uma tem um jet ski para andar. Lógico, não é delas, mas é para elas, entendeu? Sim. É para elas, para não dar briga. Sim. Então, assim, o que acontece? Tem uma situação que a dopamina é o hormônio do prazer. Ou seja, nós também, se nós não se policiarmos, as coisas acabam perdendo a graça. Tu imagina, por exemplo, agora, cara, eu já zerei o game de cantor famoso. Pô, fui lá na casa do Henrique e Juliano, é os caras mais hypados hoje. Beleza, posso ir na casa do Gustavo Lima, vai ser legal também. Vou lá na casa do Zé Neto, pode ser legal também. E outros, muitos cantores famosos. Mas agora, de repente, um cantor ali que não seja tão famoso, que graça que vai ter? Tô dando um exemplo, tá? Sim. Por quê? Porque eu já fui na casa dos caras mais top. Maior. E exatamente. Então não é qualquer coisa que me satisfaz hoje. Estou dando um exemplo. Sim. Ou seja, para os nossos filhos a mesma coisa. Imagina teu filho hoje, com 10 anos, tem um iPhone 17 Pro Max. Quando ele tiver 11, que telefone que você vai dar para ele? Não, você tem que dar lá um 11. Nem iPhone tem que dar, primeiro. Mas, cara, comece com um pouco. Então, a gente cuida isso. Apesar de elas terem conforto, primeira coisa, conforto e segurança. Depois vem sim essas futilidades, mas a gente tenta dar assim uma controlada para não estragar, porque senão você leva muito nível de dopamina e depois a vida delas fica sem graça. Por exemplo, se eu for viajar para a Europa com a minha esposa, eu não vou levar minhas filhas junto, elas têm que trabalhar para um dia ir lá conhecer a Europa, entendeu? Nós trabalhamos com o celular, você tocou no assunto da dopamina. O celular já te trouxe alguma complicação dentro da sua casa com a sua família? A constância no celular, a utilização do celular? Olha, nunca nada grave, mas a gente já se pegou pecando, vamos dizer assim, pecando na situação de estar ali, às vezes, sentado na mesa, todo mundo, pô, o que eu estou fazendo? Todo mundo mexendo no celular, vamos parar. Sentou todo mundo para comer, celular lá. É regra lá em casa, vai a mesa, ninguém pega o celular. A não ser que seja algo muito sério, estamos em algum assunto em comum que tem que estar o celular presente. Mas as meninas, assim, elas também têm pouco, elas têm limite, né? A Sim. gente cuida muito e tal, até do que assiste, os YouTube são bloqueados lá em casa, só YouTube Kids. Então, não tem TikTok. Elas têm um joguinho lá, que a minha mulher sempre está monitorando, mas a gente evita, né? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque eu sou um viciado de celular. Tá? E a gente só consegue melhorar quando a gente consegue enxergar o nosso erro. E o celular já trouxe muitos problemas para mim com a minha família. Por quê? Porque nós trabalhamos com o celular. Eu virei influenciador digital e é dopamina. Uhum. E eu sempre trago essa conversa aqui para quem está assistindo agora e que quer entrar para o mundo digital para tomar muito cuidado, para se autopolitizar. Porque realmente o celular ele pode ser bom, mas ele também pode estragar o ambiente familiar. E isso eu tenho me privado bastante. E eu posso confessar para você e para todo mundo que está ouvindo agora, tá? É uma política diária. Porque quando você tem um vício em algo, é só por hoje. Então, todos os dias eu me pego me politizando, me tirando do celular para não perder o foco com a minha família. Sim. Porque o celular realmente ele tem essa atração muito forte e tira você do ambiente de convívio de pessoas. Eu sempre falo o seguinte, que o celular ele é campeão para aproximar pessoas distantes e afastar pessoas perto. Isso é verdade. Né? Eu também, eu sou viciado em postar vídeo, né? Então, lembra que eu te falei, por isso que eu não edito. Eu já pego e já soco, eu boto 5 vídeos para subir de uma vez. Então, assim, eu também tenho que estar me cuidando muito, que, cara, é legal, pô, o vídeo viralizou. Cara, é legal, te dá uma dopamina, te dá um prazer, o vídeo viralizou. Então, você tem que cuidar, tem que mesmo se cuidar, se policiar e não deixar passar do ponto. Mas, cara, acontece, infelizmente, né? Só que nós não temos outros vícios. Por exemplo, antigamente, se tu for comparar, o cara ia pro boteco, ia jogar bola. Eu acho que a gente não tem esses vícios. Então, mas querendo ou não, você tá e não tá presente ali, né? Mas é uma questão de se auto-observar, né? Se você pudesse voltar no tempo agora e você encontrasse lá um menino, Raul, com 14 anos, vou estar 20 anos atrás, tá? O que você falaria para ele?
o que você falaria para ele? Lá com 14 anos de idade, sofrendo lá, o Raul que estava lá posando, dormindo com a avó, porque você dormiu com a tua avó até os 15 anos. Isso. Com bastante sonho na cabeça, mas também com bastante dificuldade, sem um pai presente, tendo um tio que era seu pai. O que você falaria para esse Raul, você hoje? O que você falaria para ele? Porque eu tenho certeza que tem muitos Rauls em casa. Sim. Tem muitas crianças hoje em casa que passaram a dificuldade, estão passando a dificuldade que você passou. Sim, quando sim. você tinha 14 anos, que você dormia com a sua avó. O que você fala para essas crianças? Olha, sonhar, né? Acreditar, se dedicar a alguma profissão, aprender, fazer alguma coisa com amor, né? E não desistir, nunca desistir, ser resiliente. Você aguentar a pancada, porque a vida não é fácil. Não queira ficar esperando que alguém vai te dar alguma coisa. Você tem que correr e fazer por você, não esperar nada dos outros, porque senão você vai virar a vítima. Então, você tem que fazer a tua parte sem contar e esperar nada dos outros. Certo. Você começou com uma mecânica, você teve uma virada de chave com um catalisador e a internet te impulsionou muito. Isso. Eu sei que tem muitas pessoas hoje que são mecânicos, que te seguem e que espelham na sua trajetória. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que têm mecânica hoje, que querem crescer como você cresceu, qual conselho você daria para eles? Como que é mais fácil atingir o resultado? Como que eles poderiam atingir o resultado que você atingiu? Então, você tem que... Peraí, corta aqui. Só um segundo. Tranquilo. Deixa eu cortar aqui. Fique à vontade. Peraí, só um segundo. Só vou mandar aqui pro Nélio de Graça, tá me ligando. Tranquilo. Ô Nélio, tô gravando um podcast aqui, eu já te ligo. Ó, vou te falar uma coisa. Tá, vou falar. Vamos lá, tranquilo. Ó, o seguinte, então, cara, quando você é profissional, você tem que ter foco, se dedicar, ser bom, né? Ser bom naquilo que você faz, estudar, tá sempre se aprimorando, estudando, se desenvolvendo, igual você, por exemplo, na mídia. O cara tem que estar estudando, ver qual é a tua fraqueza, quais são teus pontos fracos. Não aceitar a mediocridade, não aceitar o que é ruim. O cara tem que entender que a oficina não pode ser bagunçado, cheio de lixo pelos cantos, não pode ser apegado ao lixo. Confesso que eu era, isso falando para o pessoal da oficina. E não ter medo de arriscar, não ser perfeccionista, esperar um momento perfeito. Se você tem um sonho, você tem que ser executor. É uma das coisas que eu falo no meu livro. Um dos pilares para o sucesso é a execução. E a execução com constância, execução com resiliência. São essas três coisas. Executar, ser constante e ser resiliente. Executar, ser constante e resiliente. Isso tudo dominado, 7 princípios para o sucesso. Temência, ser temente a Deus, respeitar a família, ser um cara que faz as coisas certo, ser honesto, tratar bem o cliente, atender bem, fazer a coisa com diligência, com capricho, como se estivesse fazendo para Deus. Respeitar, né? Se desenvolver, buscar aprender e ter clareza. A maioria dos donos de oficina, muitas pessoas não sabem quanto fatura, não sabem quanto quer faturar, eles não sabem nada, eles não têm o mínimo do mínimo. Então, cara, primeiro, é você não brincar de ser empresário. Se você quer ter sucesso sendo dono de oficina, você não pode brincar de ser empresário. Não só oficina, dentista, cabeleireiro, qualquer coisa, você tem que ter meta, você tem que ter objetivo. E executar, ser constante, a ponto de não desistir, e ser resiliente a ponto de aguentar a pancada. Sim. É essas 3, 4 coisas que você tem que fazer. É isso que separa o mecânico que prospera daquele que não prospera. Pronto, é isso aí. Exatamente. A maioria das pessoas, elas desistem, né, quando começam um projeto, ou criam um cenário perfeito na cabeça, são perfeccionistas. Criam um cenário perfeito e não executa por vergonha, por medo de ser criticado, por medo de dar errado. Então você tem que calcular o risco. Calcula o risco. Beleza, é isso que eu estou fazendo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? O pior que pode acontecer é tal coisa. Então, você vai te quebrar? Não vai. Então eu vou fazer. Eu tenho certeza que todas as pessoas que têm mecânica hoje, que se inspiram na tua história, esse episódio vai contribuir muito para que eles consigam enxergar a linha do crescimento e da prosperidade dentro da sua mecânica. Raul, quando a sua história terminar,
todas as histórias terminam, a minha vai terminar e a sua vai terminar. Mas quando a sua história realmente terminar, como você gostaria que as pessoas lembrassem do Raul Capanema? Então, que eu fui uma pessoa de valores, né? Uma pessoa que honrou a família, criou os filhos, né? Deixou um legado assim, né? De ter ajudado bastante famílias, bastante pessoas, né? Com o meu exemplo, que é possível fazer dar certo, é possível trabalhar certo e prosperar sem mexer com coisa errada. O cara... Então, é essa imagem, né, que eu passo, que muitas pessoas já duvidaram disso, né? Que eu prosperei porque eu trabalho com coisa errada. E não só isso, sei lá, digamos assim, se for falar, no fim da vida, uma pessoa que fez o bem, né? Que fez o bem. Porque assim, se tu for pensar, cara, tem milhares e milhares e milhares de pessoas, porque isso, querendo ou não, vai se apagando, né, na história. Mas se fosse para deixar uma marca, alguém que fez algo para o mundo, né? É interessante, porque quando isso existe uma pesquisa, tá? Quando você vai conversar com uma pessoa que está em câncer terminal, e você pergunta para ela o que ela é mais importante, o que ela queria naquele momento, a maioria fala: eu queria rever meu pai pela última vez, eu queria conversar com a pessoa que eu mais amo pela última vez, Sim. Eu queria um dia mais de tempo, eu queria poder pedir desculpa para alguém que eu não pedi, mas nenhuma delas fala: eu queria ter um carro, eu queria ter um pouco mais de dinheiro, eu queria prosperar um pouco mais. E você acabou de conversar comigo e falou que a tua intenção é em 15 anos ser bilionário. Mas quando eu perguntei para você o que você queria que as pessoas lembrassem de você, em nenhum momento você falou: eu quero que lembre que eu fui um bilionário. Eu quero que lembre que eu conquistei dinheiro. Você falou que você quer que as pessoas lembrem que você tem valor, que você tem caráter, que você deixou um exemplo para o mundo. Prosperar talvez não é apenas ter dinheiro, não é? Isso, exatamente. O dinheiro, ele é a consequência do tanto de pessoas que você impacta. O dinheiro, ele é só uma consequência, é só um título, né? É só para assim, alcancei meu objetivo, zerei a vida, entendeu? Zerei aqui, eu cheguei aqui no bi, zerei, entendeu? Falar de dinheiro, mas é criar algo que impacte tantas vidas a ponto de me trazer esse título, entendeu? Só isso. Entendi. Porque, cara, se fosse falar assim, por dinheiro, irmão, 2023 eu já tava com o pé no chão, poderia ter ficado por ali mesmo, morando no Treviso em 2023, morando numa casa de 5 milhões, BMW nova na garagem, viajando. Sim. Então, assim, não é... 2023 para frente, eu já te falo, não é mais por dinheiro. Não é porque, mais. cara, quando eu vendo franquia, eu tô criando concorrentes, entendeu? Eu não tô tendo... Eu tô abrindo mão do meu lucro. Então, cara, chegou já o momento que já parou de ser dinheiro. Hoje tudo que já é impacto, já é pela corporação, já é pela empresa, já é por deixar outras pessoas prosperar. Falei ontem com o meu franqueado em Indaial, passei lá. Cara, o cara faturou 200 mil. O cara ele tinha drone de passar veneno. Tava indo bem e tal. O pai dele é agricultor, tira leite e tal. Enfim, tem 60 vacas. São pessoas estruturadas. Pô, mas o piá tem 24 anos, faturou 200 pau, meu amigo. Entendeu? Então, assim, eu tô dando a oportunidade de mais... O bilionário deixou um monte de milionário. Exatamente. Entende? Na verdade... Então, assim, eu tô dando a oportunidade para várias pessoas gerar emprego. Então, assim, hoje eu tô criando um ecossistema, né, que vai ser a maior rede de manutenção de sistema de tratamento de gases do Brasil. Ou o que marketa é o escapamento direto, é o que faz tudo, mas aqui no off eu fico trabalhando com catalisador e tal. São produtos necessários, né? Sim. Na verdade, o seu legado ele já existe, né? Que é essa jornada de herói, que é o Raul Capanema, que saiu de Planalto, não de Capanema, né? Que fez toda essa jornada, desde novo trabalhou com muito caráter, e hoje conseguiu prosperar e está aí com 30 franquias. Então esse já é um legado que as pessoas vão lembrar, que é essa jornada de herói, que é esse exemplo, é o bom exemplo a ser seguido. E que, na verdade, as pessoas conseguem enxergar que tem como ser feito.
Né? Tem como eu sair do zero e prosperar. Nós temos aqui hoje o Joel Quentura, que inclusive foi o primeiro funcionário meu e que hoje é um grande empresário. Está aqui hoje assistindo o podcast nosso. Legal. Hoje tem uma grande empresa, fatura muito no Brasil. E está aqui. Também uma jornada de herói. Uma pessoa que morava aqui numa família de baixa renda em Londrina, que prosperou, se formou em agronomia na UEL e hoje está faturando muitos e muitos milhões na empresa que ele formou. Também uma baita jornada de herói. Nós estamos se encaminhando para o final do episódio, mas eu queria fazer uma pergunta agora, e eu faço ela sempre para todos os meus entrevistados que vêm aqui. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado do mundo. Nós estamos aí prestes a uma grande guerra. Nós temos Estados Unidos, Israel atacando o Iraque, Iraque atacando Estados Unidos e Israel. Nós temos o Brasil também, uma dificuldade política muito grande, uma Selic alta que está esmagando as nossas empresas, uma dificuldade de clareza no nosso judiciário, onde a gente não sabe o que é lei e o que não é lei dentro do Brasil. Se você pudesse deixar um recado para o mundo, qual que seria o recado que você deixaria hoje para o mundo? O que você acha que o mundo precisaria melhorar, mas aonde você acha que o mundo poderia evoluir? Qual seria o maior recado, uma frase, um recado que você deixaria para o mundo? Então, cara, nosso maior líder foi Jesus, né? Não tem como deixar um recado tirado de mim. Eu falar o que Jesus falou, né? Não faça pro teu próximo o que tu não quer que faça para ti, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então tá faltando isso hoje. É uma disputa por dinheiro, por poder. Na verdade, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Isso sempre existiu. Na Bíblia está escrito: tudo que existe já existiu. Tudo que existe já existiu. Então o mundo ele está sempre numa eterna reset. Entende? Sim. Então, assim, de geração em geração. Mas, cara, tá faltando isso aí. É o povo esqueceu, perdeu a temência a Deus, né? E, não generalizando, né? Mas uma boa parte. E falta isso. Amar falta o próximo pouco de Deus no assim coração mesmo. E um pouco de seguir o ensinamento de Deus. Isso. Não faça pro outro que tu não quer que faça para você, né? Ame como você gostaria de ser amado, né? Pessoal, conversei com o Raul Capanema, um papo descontraído, mas principalmente um papo cheio de exemplos e exemplos bons. Eu queria agradecer muito, Raul, a sua presença aqui no V Campus Cast. Um projeto que teve a sua mão lá no início, obrigado. Porque eu sempre falo que quando eu comecei na rede social, você me amparou, você me deu amparo, e eu agradeço muito. Eu não poderia deixar a sua presença não estar aqui nesse nosso V Campus Cast. Eu queria muito que você viesse, conversasse. Deu certo essa nossa conversa. Quero agradecer você que nos acompanhou até o momento. Se você gostou do nosso episódio, já curte, compartilha, segue aí o nosso canal no V Campus Cast do YouTube, segue também o @VCampusCast lá no Instagram. O nosso boné, se você não comprou ainda, tem lá no link da bio do meu Instagram, @VanderleiCampos. Vai lá, clica, tem preços promocionais de boné, de óculos, e nós estamos lançando agora os perfumes e também as camisetas. Capanema, aqui quem encerra é o nosso convidado, então encerra para nós o episódio agora. Obrigado. Ô, meu amigo, só agradecer aí, né, pelo convite. E você é um case de sucesso aí. Pessoal, pode confiar aí que o Vanderlei, ele tem bagagem, tudo que ele falou aí. Eu sou testemunha viva disso, que eu vi ele, era uma sementinha aí na internet, 3 anos atrás. Não faz 3, né? Faz 2 anos, né? 1 ano e 8 meses. Vai fazer 2. Isso foi lá em meados de 2024. Então, assim, o que ele fala é de verdade, cara, família aí. E o que eu falei também aqui, tentei ser o mais transparente possível. Deu uma chorada ali, né? Que o homem bateu forte ali num assunto que a gente não evita mexer, né? Mas foi bom porque me refrescou a memória. E agradecer aí a todos aí. Se vocês gostarem, compartilhe com o pessoal aí. Espero que a gente possa estar contribuindo. E se vocês quiserem botar em prática o que a gente está falando aí, pode fazer, que ninguém está... Aqui são pessoas de verdade. Aonde que o pessoal, para encerrar agora, aonde o pessoal acha o Raul Capanema? Nas redes sociais? Capanema Escapamentos, se digitar, ela vai aparecer um monte lá, vai aparecer no meu Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, onde você for assistir. Pessoal, então vai lá, segue lá, @Raul Capanema, um grande amigo meu, uma pessoa que eu assino embaixo. E se você quiser comprar uma franquia
do Capanema. Isso. Já entra em contato lá no link da bio dele, tem lá no link da bio, tá bom? Entra na lista de espera, porque está encerrada as vendas agora desse ano, mas você pode entrar na lista de espera, não é isso? Exatamente. Então, estamos estruturando agora a empresa, né, para poder estar dando os próximos passos aí. Fechou então, obrigado pessoal, um abraço para vocês, até a próxima no 8º episódio. Obrigado, Raulzão. Obrigado, tamo junto, querido.